Boa noite a todos, a paz do Senhor, todos me escutam? Maravilha, gente. Então, mais uma semana de aula aí do nosso curso. Espero que todos tenham passado essa semana bem, espero que todos tenham se cuidado aí. Também espero que tenham estudado, né? Não tenham tido dificuldades aí para fazer os exercícios. Em todo caso, hoje, né, seguindo também a rotina das nossas aulas, primeiro nós fazemos a leitura bíblica e depois da leitura bíblica a gente faz sempre a correção dos exercícios. Aí o colega que tiver alguma dúvida, às vezes não quis postar essa dúvida, a gente já esclarece aqui ao vivo junto com a classe toda. Tá bom, gente? Então, dando início aí à rotina normal das nossas aulas, eu vou colocar na tela cheia para que todos possam ler junto comigo, né, essa leitura aí que a gente deixa sempre para meditação de todos aí no início da aula. E a leitura de hoje está lá em Colossenses, capítulo 3, nos versículos 23 e 24. E diz assim a palavra: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém, pessoal? Então, tudo nas nossas vidas, tá? Seja no nosso estudo, seja no nosso trabalho, seja para os nossos pais, qualquer coisa que nós nos propusermos a fazer na nossa vida, que nós procuremos fazer sempre o melhor, da melhor forma possível, estando sendo observado ou não, né? Como se aquilo que nós estivéssemos fazendo para o nosso irmão, para o nosso chefe, para o nosso professor, né? Como se isso estivesse sendo feito para Deus, dando sempre o nosso melhor. E, sem dúvida, nós seremos abençoados em tudo na nossa vida. Amém? Já iniciando aí, nós vamos para a correção dos nossos exercícios, né? Os exercícios semanais. Como todos sabem, nós estamos desde a primeira aula em que a gente passou para vocês o nome das notas, nós estamos aproveitando para quê? Trabalhar isso aula a aula, né? Então é muito importante essa questão de dar nome às notas, né? Então a gente pratica isso em todas as claves, seja na clave de Fá, na clave de Sol, na clave de Dó. A gente vai massificar isso aí com vocês, né? Tendo em vista que vocês estão iniciando agora essa parte de notação musical, né? E à medida em que nós formos avançando, aí nós vamos deixando um pouco de lado. Esse é um dos últimos exercícios em que nós vamos trabalhar assim incisivamente essa questão de dar nome às notas, né? A aula de hoje ela é uma continuidade da aula passada, trabalhando o conteúdo de compassos, porém, né, a gente faz também uma revisão de compassos depois da correção dos exercícios semanais e vamos prosseguindo um pouquinho, avançando um pouquinho mais aí nessa questão da classificação dos compassos. Agora vamos nos ater aí à correção dos exercícios, eu vou colocar em tela cheia e fica mais fácil para vocês verem e proporciona uma maior participação de todos aí, tá? Vamos lá? Primeiro exercício. Dê nome às notas musicais. A princípio, todos aí que responderam corretamente. A clave de Sol invariavelmente é uma das claves mais trabalhadas, mas falando isso para vocês, eu não digo que as demais têm menos importância, porque a gente nunca sabe aí com o que a gente vai acabar se deparando, tá? Mas a gente observa aí que o pessoal tá tendo uma grande facilidade aí na clave de Sol, todas as notas corretas. Próximo exercício, exercício 2. Lembrando, só um detalhe para agregar um pouquinho mais de conhecimento, né, juntando com o conteúdo das nossas aulas anteriores também, que este segundo Dó, ele está uma oitava, ou seja, 8 notas abaixo, né? A nota de número 8 ali, com relação à de número 7, ela está 8 notas abaixo, né? Então nós costumamos chamar de oitava, tá? Esse intervalo aí. Mais para frente no curso, ainda nesse primeiro módulo, nós vamos trabalhar mais detalhadamente a questão dos intervalos, mas aqui já fica uma informação prévia
para todos vocês. Exercício número 3, clave de Dó na terceira linha. Lembrando uma dica que eu passei para vocês algumas aulas anteriores, né, para dar uma ajuda na hora de ler, né, e saber o nome correto das notas, com relação, se nós tivermos por base a clave de Sol, tá? Lembrando, isso é só uma dica, né? O importante, a essência é nós conhecermos o porquê do nome das notas. Então, a clave ela serve para dar nome às notas, então a clave de Dó, essa que está colocada aí, ela é baseada na terceira linha, portanto, todas as notas que aparecerem na terceira linha vão receber o nome de Dó, né? E a partir daí a gente afere o nome de todas as demais notas. Mas se nós nos basearmos, né, quem tem mais facilidade com a clave de Sol, o que pode fazer? Simplesmente colocar, ler ali e falar uma nota acima. Por exemplo, a figura ali de número 1. Se estivéssemos na clave de Sol e não na clave de Dó na terceira linha, o nome dela seria Si. Porém, eu falo uma nota acima do Si é a nota Dó. Então, a figura de número 1 se chama Dó. A figura de número 2, se eu estivesse na clave de Sol, o nome dela seria Dó. Mas na clave de Dó, na terceira linha, eu falo uma nota acima, então o nome dela vai ser Ré. E assim sucessivamente, tá bom, gente? Só uma dica aí, a gente repete, porque às vezes o pessoal pega para revisar as aulas, então é importante, né? Assiste às aulas anteriores para corrigir exercício, dar uma estudada em casa. É importante a gente deixar, consignar sempre essas dicas para que fique bem fresco na memória de vocês. É uma forma de ajudar até na hora da prova, tá bom? Próximo. Aí, o exercício 4. Figura de número 1, qual que é o nome? Mi. Se tivesse na clave de Sol, corretamente, respondeu alguém aí, que seria a nota Ré na clave de Sol. Porém, estamos na clave de Dó na terceira linha, então a figura de número 1 é a nota Mi. Agora, seguindo, número 2. Isso. Número 3. Número 4. Número 5. Isso. Número 6. Número 7. Sol, a número 7 e a número 8. Isso, perfeito. Próximo, clave de Fá, o primeiro da clave de Fá. Eu vou colocar em tela cheia, acho que fica mais fácil para vocês verem também, né? Figura de número 1. Dó. Dó. Cuidado aí, hein, gente. Figura de número 1 é a nota Dó. Figura de número 2. Lá. Cuidado aí, hein? Tem alguém que tá errando as notinhas aí. Número 3. Isso. Sol. Figura número 3, a nota Sol. Figura número 4. Fá. Isso. Figura de número 5. Dó. Exato. Isso aí. Número 6. Ré. Número 7. Número 8. Isso. Próximo exercício. Figura de número 1. Isso. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Perfeito. Isso aí. Certinho. Próximo, nós temos aí que associar as figuras musicais aos seus respectivos denominadores. Vamos aí bem rápido nesses próximos exercícios para que a gente ganhe tempo aí para a aula. Figura de letra A. 1. Figura de letra B. 64. Isso aí, é uma semifusa. Figura de letra C. D. Letra E. Perfeito. Próximo. Associe as figuras aos seus respectivos nomes. Aqui está uma letrinha bem pequenininha aqui para mim. Vamos lá. Figura de letra A.
Isso aí. Pior que eu já, eu já dei a dica para vocês no exercício anterior. Vai lá. Figura de letra B. Isso. Letra C. Letra D. Letra E. Perfeito. Isso aí. Agora sim. Apesar que alguém já tinha respondido, acho que uma pessoa só falou. Resolva a seguinte operação envolvendo figuras musicais. Então nós temos aí, gente, a soma de duas colcheias e mais uma mínima pontuada. Qual é a figura que resolve essa operação? Quem pode responder aí pra gente? Isso, perfeito. Por quê? Nós estamos somando aqui, essas duas primeiras figuras que estão na soma aqui, são duas colcheias. A soma de duas colcheias é o equivalente a uma semínima, perfeito? Então, quando eu somo, ali nós já temos ali, mais à direita na tela, né, uma mínima pontuada, ou seja, a mínima sozinha valeria o equivalente a duas semínimas, com mais o ponto, né? Três semínimas, e aí acrescentando essa soma das duas colcheias, que também é equivalente a mais uma semínima, eu teria um total de 4 semínimas, perfeito? Então, a figura que é equivalente a 4 semínimas é uma semibreve, tá bom, gente? Linkando o conteúdo que eu falei agora com o da aula passada e que nós vamos continuar nesta aula, tá? Eu lembro a todos vocês que nós nunca podemos atribuir valores aí, tá? Não caio na besteira, né, de falar que uma mínima pontuada vai valer 3 tempos, de falar que a colcheia vai valer meio tempo. Eu não tenho uma fórmula de compasso aqui. Então, se eu não tenho a fórmula de compasso, eu não posso atribuir um valor específico às figuras musicais. Perfeito, gente? Vamos associando que esses exercícios eles têm a ver com a relação da divisão proporcional dos valores musicais e não atribuir um valor específico a cada figura. Perfeito? O que nós temos que nos ater é a relação de proporção e não a valor específico. Ah, essa aqui vale 2, aquela ali vale 3, a outra vale 4. Não, isso aí eu só vou poder atribuir à medida em que eu tiver uma fórmula de compasso. Foi assunto da aula passada e nós vamos continuar nessa aula aí, tema ainda dentro do capítulo aí de compassos e fórmulas de compasso, tá bom? Próximo exercício aí, 10. Resolva a seguinte operação envolvendo figuras musicais. Qual a figura que resolve aí? Nós temos uma mínima pontuada, eu estou subtraindo dela uma semínima. Qual a figura que resolve essa operação? Não. Alguém respondeu correto aí atrás. Quem foi? Isto. Perfeito. Quem foi que respondeu a mínima aí? Isso, muito bom. Acho que foi Paulo Henrique Bento. Isso aí. Respondeu corretamente, tá bom? E qual é o conceito que nós utilizamos para resolver essa operação? Nós temos uma mínima e ela está pontuada, né? Essa primeira figura aqui, mais à esquerda na tela. À medida em que ela está pontuada, esse ponto vai valer a metade do valor dela, perfeito? Ele acrescenta a figura que está à esquerda a metade do valor dela. A metade de uma mínima é uma semínima. Se o ponto está acrescentando a essa mínima a metade do valor dela, que é uma semínima, e ali na frente eu estou subtraindo uma semínima, então o resultado desta operação é exatamente a mesma figura, só que sem o ponto de aumento. Então, respondeu corretamente aí quem respondeu uma mínima, né? É a figura que resolve essa operação envolvendo figuras musicais. Próximo exercício, exercício 11. Nós temos aí uma semínima, né? Uma figura com a cabeça da nota preenchida e uma haste, mas sem colchete, e nós estamos subtraindo dela uma colcheia, uma figura com a cabeça da nota preenchida, possui uma haste e um colchete apenas. Qual é a figura que resolve essa operação? Perfeito, gente, exatamente. Por quê? Né? Só para a gente complementar, porque uma semínima ela é composta dentro da divisão proporcional dos valores musicais de duas colcheias, né? Ela pode ser dividida proporcionalmente por duas colcheias, então se eu subtraio uma colcheia, resta outra colcheia. Perfeitamente aí quem respondeu correto. 12, né?
resolva a seguinte operação. Então eu tenho uma ligadura, né, de duas semínimas e eu estou subtraindo uma semínima. Qual é o resultado? Exato. Isso, exatamente. Respondeu correto. Nós temos aqui, ó, vou passar o mouse aqui, nós temos aqui duas semínimas ligadas, o resultado dessa ligadura é uma mínima, né? E eu estou subtraindo uma semínima, então volta a ser o resultado uma semínima apenas. Respondeu corretamente aí. Seguindo, complete a frase. Está escrito aí. É a forma de medir a música através de intervalos regulares de tempos, abre parênteses aí, pulsos, que são agrupados em ciclos de mesma duração. Eu estou falando da unidade de tempo, que a gente abrevia como UT, unidade de compasso, que nós abreviamos como UC, numerador, compasso ou denominador. Qual é a alternativa correta? Olha, cuidado, hein, gente? Vou colocar em tela cheia e talvez vocês não estejam enxergando direito. Vou dar essa colher de chá aí. É a forma de medir a música através de intervalos regulares de tempos, abre parênteses, pulsos, que são agrupados em ciclos de mesma duração, tá bom? Então, gente, quando eu falo de agrupamentos regulares de tempos, né, ciclos de mesma duração, a gente está falando de compassos, tá, gente? Esse é o conceito de compassos, né? Ela é a forma de medir a música através de intervalos regulares de tempo. Então, como que funciona aquela questão que eu havia explicado para vocês de onde eu coloco a barra de compasso? Eu observo a fórmula de compasso, o que determina a fórmula de compasso, qual que é o valor que completa um compasso dentro daquela forma. À medida em que eu tiver completo aquilo que a fórmula de compasso determina para cada compasso, eu coloco uma barra para dividir esses ciclos regulares de tempos. Tá bom? Então, essa é a definição de compassos, tá bom? A forma de medir a música através de intervalos regulares de tempos, que está entre parênteses aí, pulsos, que são agrupados em ciclos de mesma duração, tá bom? Todos os compassos dentro de uma mesma fórmula, eles vão ter exatamente a mesma duração. Se você somar todos os tempos dentro dos compassos aí, todos eles vão ter o mesmo resultado e vai concordar com o que determina a fórmula de compasso. Perfeito? Seguindo aí, exercício 14, tela cheia aí para não confundir vocês, tá? Complete a frase. É usado no início da pauta, na forma de uma fração, para indicar quantos tempos, abre parênteses, pulsos, formam cada compasso e também para indicar qual a figura rítmica que representa um tempo no compasso. Qual é a resposta correta? Isso é uma unidade de tempo, isso é uma fórmula de compasso, um ritornelo, uma barra de compasso ou uma unidade de compasso? Isso, exatamente, tá, gente? Aproveitando aqui, a gente fez a correção de algumas, não todas, né? Aquela folha de exercício que vocês tiveram que transcrever no caderno de música, anexar o arquivo e enviar pra gente, a gente corrigiu algumas, não todas, tá? E aí a gente fez algumas observações para algumas pessoas que colocaram a fórmula de compasso com um traço, né? Literalmente da mesma forma como uma fração, tá? Então eu vou colocar aí na tela cheia para a gente ver a definição novamente. É usado no início da pauta na forma de uma fração para indicar quantos tempos ou pulsos cada compasso formam cada compasso, tá bom, gente? Então ele possui a forma de uma fração, né? A forma de uma fração, a gente passa esse conceito para vocês com relação à estrutura de possuir um número em cima e um número embaixo. Porém, né, nas partituras nós não colocamos aquele traço que existe nas frações normais, tá bom? A gente só coloca os números. Vocês vão ver em algumas partes do material didático em que o editor de texto, né, para que a gente consiga
colocar ali uma fórmula de compasso, o editor de texto, né, ele não funciona igual um programa de edição de partitura, como nós temos vários aí, o Encore, o Finale, Sibelius, vários aí. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho deles também no curso, se não nesse módulo no próximo, mas a gente vai tentar falar ainda nesse módulo, né? São programas em que a gente, da mesma forma como a gente usa, a maioria de nós usamos o Word para digitar trabalhos ou qualquer documento de texto, existem esses programas de edição de partituras que é onde a gente escreve as partituras, né? Tanto individualmente como a grade, né? Que é onde a gente coloca os instrumentos de uma vez só para todos os instrumentos da orquestra, do coro, né, que a gente quiser representar graficamente. Mas quando nós estamos trabalhando no Word, um editor de texto e não um editor específico de partituras, quando a gente vai utilizar aquele recurso de colocar fórmula para a gente conseguir colocar ali um número em cima e o outro embaixo, a gente tem que colocar na forma de fração. Então, por isso, em alguns momentos, a gente acaba no próprio material, não só no nosso, em alguns outros, vocês vão ver que em alguns momentos, quando a gente não fez aquela determinada fórmula de compasso dentro de um programa de edição de partituras, o programa de edição de texto ele coloca aquele traço ali. Mas na prática, na partitura, vocês não vão encontrar nas fórmulas de compasso um traço ali dividindo ou separando, né, como a gente quiser colocar, o numerador do denominador, tá bom, gente? Então fica aí a título de informação para todos vocês que a gente mencionou isso aí em algumas correções, a gente mandou a mensagem para os alunos, apenas com essa observação de que, esse pequeno detalhe de que na fórmula de compasso a gente não separa o numerador do denominador com uma barra, tá? Só coloca simplesmente o número em cima, né, o numerador em cima, e o número que representa o denominador embaixo, sem a barra, perfeito? Seguindo aí, exercício 15, tela cheia para todos conseguirem enxergar. Complete a frase. Significa retorno. E como o próprio nome sugere, esta barra indica que a execução musical deverá retornar uma vez a um determinado ponto. Esse aqui eu não vou nem perder tempo lendo as alternativas. Alguém responda aí, qual é a alternativa correta? Isso, perfeito. É o ritornello. Bem simples, né? Como a gente já tratou disso na aula anterior, ritornello significa retorno, né? Feita essa explicação, não preciso nem falar mais nada, né? O elemento na partitura que indica para nós que nós devemos retornar a um determinado ponto. Então esse é o ritornello, bem simples esse exercício, eu acredito que ninguém deva ter errado. Próximo aí, o 16. Nesta fórmula de compasso, tela cheia aí para ficar melhor para todo mundo ver, né? Bastante gente acompanha no celular, então acho que fica melhor ver na tela cheia. Nesta fórmula de compasso, teremos quantos tempos por compasso e qual figura representará um tempo nesse compasso aí. Né? Nós teremos aí as alternativas. A primeira alternativa, nesse compasso nós temos 2 tempos e a mínima vale 1 tempo. Segunda alternativa, nós teremos 2 tempos e a semínima valerá 1 tempo. Nós teremos 3 tempos e a mínima valerá 1 tempo. 3 tempos e a semínima valerá 1 tempo ou 3 tempos e a semibreve valerá 1 tempo? Qual é a resposta correta? Isto, correto. Por que 3 tempos? Porque lá em cima nós temos o numerador, na fórmula de compasso, é o número que fica acima, é o número 3. Então ele indica que neste determinado compasso, a cada ciclo regular de tempos, né, que é a definição de compassos, né, nós teremos 3 tempos. Então nós já sabemos a primeira parte da resposta. Nessa fórmula de compasso, a cada compasso nós teremos 3 tempos. E qual é a figura que vai valer 1 tempo no compasso? Aí nós temos o denominador 4. Ele está indicando para nós que a figura da semínima, que é o equivalente ao denominador 4, é ela que vai valer 1 tempo neste compasso. Respondeu corretamente aí. 16. Vamos para o 17 agora. Nesta fórmula de compasso, tela cheia, né? Porque senão fica muito pequenininha essa parte de correção. Pessoal que acompanha no celular, né? Ficar olhando nessa tela. Depois, quem assiste no YouTube, fica até legal para assistir na tela, mas no celular, acho que essas partes que a gente tem que ler é melhor em tela cheia, né? Nesta fórmula de compasso,
teremos quantos tempos por compasso? E qual a figura representará um tempo? Vamos direto aí à resposta, gente. Primeiro, vamos por partes. Isso. É isso aí, respondeu já corretamente. Nós teremos 2 tempos, por quê? Porque o numerador é 2. E a figura que vai valer um tempo nesse compasso é a mínima. Por quê? Porque o denominador é o 2. O denominador 2 é o equivalente à mínima. Perfeito? Seguindo. 18. Nesta fórmula de compasso, teremos quantos tempos? Primeiro, quantos tempos vamos ter aí? 3. E qual a figura vai valer um tempo? Isso, perfeito. Porque o denominador é 2. Associe as fórmulas de compasso às suas respectivas classificações. A. Eu posso dizer aí que ele é um compasso binário, ternário ou quaternário? Isso. A figura de letra B. E a figura de letra C? Gente, cuidado. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso comigo, hein, gente? Vai falar que estudou com o professor Henrique, você vai falar quaternário. Não, quaternário. Tá bom, gente? Quaternário. Compasso de 4 tempos é um compasso quaternário. Não é um quartenário, como muita gente chama por aí, tá bom? Quaternário. Perfeito? Seguindo, 20. Qual figura representaria a unidade de compasso desta fórmula aí? Para quem não está conseguindo ver direito, é um 3 sobre 2. Qual figura representaria a unidade de compasso? Quem pode responder? Unidade de compasso. Você respondeu a unidade de tempo. Beleza, gente, vamos lá. Para ganhar tempo, a gente já tem que seguir aí para o início da aula, eu já vou responder, tá? A figura que representaria a unidade de compasso deste compasso 3×2, para a gente descobrir qual seria, a gente tem que primeiro descobrir quantos tempos nós temos e qual é a figura que representa um tempo nesse compasso. Nós teremos 3 tempos. Qual figura que representa um tempo nessa fórmula de compasso aí? Quem responde? A mínima, 2, né? Por causa do denominador 2. Então, nós teremos, se o numerador é 3 e o denominador é 2, nós teremos 3 mínimas. Então, a gente aplica aquele conceito que nós já trabalhamos de operação envolvendo as figuras musicais, né? Então, somem aí 3 mínimas. Qual é o resultado da soma de 3 mínimas? Quem responde aí para mim? Perfeito, respondeu corretamente. Então, a unidade de compasso desta fórmula aí, 3 sobre 2, é uma semibreve pontuada, tá bom? Que é o equivalente a 3 mínimas, né? E é exatamente isso que a fórmula de compasso está falando para nós, que a cada compasso desse nós teremos 3 tempos, e qual a figura que vai valer 3 tempos no compasso? É a mínima. Então basta a gente fazer uma pequena operação envolvendo figuras musicais. Eu vou somar a figura de cada uma dessas unidades de tempo pela quantidade de tempos que tem esse compasso. Se é a mínima, eu vou somar 3 mínimas, né? E aí eu descobri qual que é a figura que vai representar a unidade de compasso, tá bom? 21. Qual a figura representa a unidade de compasso nesta fórmula de compasso aí? Quem pode responder? Bem fácil agora depois dessa explicação. Não, essa é a unidade de tempo. Unidade de tempo, não vamos confundir. Unidade de tempo é o seguinte, é a figura que irá representar um tempo nesse compasso. Aí sim, a resposta é mínima, porque o denominador aqui é 2, perfeito? Então, para eu descobrir a unidade de compasso, eu vou ter que fazer o quê? O mesmo cálculo que eu falei para vocês no exercício anterior. Quantos tempos eu tenho nesta fórmula de compasso? 2. Qual é a figura que vale um tempo no compasso? Então, para descobrir a unidade de compasso, eu vou ter que somar 2 mínimas. Por que 2? Porque o numerador é 2 e mínimas porque o denominador também é 2, que é o que representa a mínima. Qual é o resultado da soma de 2 mínimas?
Perfeito, então nós acabamos de descobrir aí qual que é a unidade de compasso desta fórmula de compasso. Tá bom, gente? Deu para entender aí? Alguém ainda está com dúvida? Acredito que não, né? Isso, então vamos seguir aí. 22. Agora sim, nós estamos nos referindo à unidade de tempo e não unidade de compasso. Retomando conceitos. O que é a unidade de compasso? É a figura que representa todo o valor, que ela sozinha ela preenche todo o valor de um compasso, né? Isso é a unidade de compasso que a gente abrevia com a letra U e a letra C. Aqui o exercício 22 ele está perguntando qual é a unidade de tempo. Então a unidade de tempo é diferente. Unidade de tempo é a figura que representa um tempo no compasso. E aí nesse compasso aí, 2 por 2. Qual é a figura que representa um tempo no compasso? Ou seja, qual é a unidade de tempo deste compasso? Quem responde? Isso, perfeito. Então, a figura que representa aí um tempo nesse compasso, ou seja, a unidade de tempo desse compasso é a mínima, né? Denominador 2. E seguindo aí, ainda mantendo a gente aí na tela cheia, né? Mais uma vez, nós passamos aquele exercício para que vocês façam para que vocês fizessem a transcrição dos exercícios de dar nome às notas no caderno de música para que nós pudéssemos avaliar aí a grafia musical e alguns outros detalhes, né? Algumas que a gente observa notas erradas, nome errado e tal, a gente também acaba pontuando isso aí também. Mas essencialmente o que a gente observa? Grafia musical. Tá? Então, observar aquelas regras lá, o tamanho, a proporção do tamanho da haste com relação à cabeça da nota, a haste da nota ela tem que estar retilínea, né? Nós ainda não estamos trabalhando com colcheias aí, né? Mas se tivesse colcheias, tinha que estar o desenho certinho da colcheia, se a pessoa representou corretamente a clave, enfim, esses detalhes aí de grafia musical. Isso aí, gente, no começo é um pouquinho dificultoso para alguns, né? E isso aí a gente realmente só vai conseguir adquirir com a prática, tá bom? Aí não tem jeito, é praticando mesmo. Outro detalhe importante que é bom a gente falar, né? Alguns alunos, né, não fizeram o exercício em um caderno de música. Alguns alunos fizeram esse exercício em um caderno normal, tá? E aí a gente também pontuou algumas observações para esses alunos com relação ao fato de estar previsto nos termos e condições da escola que o caderno de música, que é aquela folha pautada com pentagramas, né? Ele é obrigatório desde a primeira aula do curso, né? Então, se qualquer aluno que nessa altura do campeonato, né, estamos na 6ª aula do curso, não tem um caderno de música, ele já está errado, tá bom? Então, evidentemente, a gente descontou o ponto aí de quem fez a atividade em um caderno normal que não seja um caderno de música, perfeito? Isso além, claro, dos detalhes de grafia musical, e a gente pontua justamente para que vocês observem que algo está errado e procurem corrigir aí, tá bom? E não tem muito segredo, né? Bastou olhar aí o que está na lousa, é só copiar no caderno sem problema e está lá no formulário semanal de exercícios, vocês acessam pelo Google Classroom, né? Só abrir, olhar, não tem segredo nenhum. Copiou o que está lá, tirou 10, tá? Seguindo, gente, a gente vai fazer uma breve passada nos conteúdos da aula passada e dar uma explicação um pouco mais completa, um pouco mais detalhada, né? Tendo em vista que lá a gente finalizou um assunto e introduziu, começou outro, né? Então vamos dar uma repassada nos slides aí da aula passada e iniciar o conteúdo aí dessa aula. A gente falou sobre compassos, vamos aí colocar na tela cheia. Tá, então compasso, como a gente acabou de ver nos exercícios, é a forma de medir a música através de intervalos regulares de tempos, né, que a gente chama de pulsos também, que são agrupados em ciclos de mesma duração e que a gente separa eles por barras, tá bom? E o que vai ditar para nós
qual vai ser a métrica que nós vamos utilizar para separar esses agrupamentos, esses grupos regulares aí de tempos, né? É a fórmula de compasso, que ela é colocada no início da pauta, na forma de uma fração, para indicar quantos tempos formam cada compasso, tá bom? Ela é composta de numerador e denominador. Numerador a gente também chama de quantificador, que ele tem a ver com a quantidade de tempos, e o denominador a gente chama também de qualificador, que ele tem a ver com a qualidade da figura que irá representar um tempo no compasso, tá? Seguindo aí, a gente viu, né, aonde se localizam propriamente ditos o numerador e o denominador. Então tá aqui, ó. Numerador é essa figura que fica mais acima e o denominador é essa que fica mais abaixo. A fórmula de compasso em si ela fica depois da clave, tá bom? E aqui uma breve explicação, né, de que nesta fórmula de compasso nós temos 4 tempos, que é o que nos diz o numerador, e que a figura que irá representar um tempo nesse compasso é a semínima, denominador, perfeito? Seguindo aí, no exemplo abaixo, nós temos uma outra fórmula, que é 3 por 4. Né? Aqui nós já teremos 3 tempos e o denominador vai mostrar para a gente que a figura que vai valer um tempo nesse compasso é a semínima, tá? O denominador 4. Tá? E aqui nós temos também mostrando, né, que aqui está a fórmula de compasso e cada um desses intervalinhos, nesses espaços aqui, a gente chama de compassos. Tá? Eles são separados por essa barra, que o nome dela é justamente o nome bem óbvio, né? Barra de compasso, para separar esses agrupamentos aí de tempos. Seguindo, né? A gente falou aí também, só a título de informação, que nós podemos abreviar a fórmula de compasso 4 sobre 4, nós podemos abreviá-la pela letra C, e a fórmula de compasso 2 por 2 pela letra C cortado, tá? Um C com corte no meio. Por quê? Representando que eu estou dividindo esta fórmula de compasso no meio. Então, 4 por 4, letra C. Se eu dividir no meio, né, essa letra C, eu vou ter 2 por 2, que é exatamente a mesma, é exatamente a metade, aliás, da fórmula 4 por 4. No próximo aí, a gente vê, gente, uma imagem que está disponível lá no material didático de vocês, que é a divisão proporcional dos valores musicais, tá? Isso aí é muito importante, fundamental nós termos essa noção aí, né? Tanto ali, ó, tem os números dos denominadores mais à esquerda na tela e a representação da divisão proporcional no centro aí, né? Então nós temos ali a figura base, denominador 1, semibreve, ela se ramifica para duas mínimas, a mínima se ramifica para duas semínimas, a semínima se ramifica para duas cocheias, cada cocheia para duas semicocheias e assim sucessivamente, tá? Isso é muito importante. Agora, gente, eu coloquei aí, eu vou até mostrar para vocês em tela cheia, para que vocês entendam de uma forma mais didática como que funciona, como nós devemos interpretar, né, a fórmula de compasso. Vamos lá, para a tela cheia. Tá? Então nós temos aí, na prática, como que vai funcionar. Aqui está a fórmula de compasso, como eu falei para vocês, a gente fez essa apresentaçãozinha em um editor de texto normal, então aparece essa barra aí. Na prática, na partitura, nós não colocamos ela. Então observem aqui acima, nós temos o numerador. Estou circulando ele aí em vermelho. O numerador aí nesse caso é 3. E aí o que eu faço com esse numerador? Eu vou ter que multiplicar pela figura que está representando aí, aliás, pela figura que está sendo representada pelo denominador. O denominador 4 é o denominador que representa a semínima. Então, qual é o resultado desta fórmula de compasso aí na prática? Ó, nós temos este resultado. Essa fórmula está indicando para nós isso aqui, ó, que eu tenho que, a cada compasso, será o equivalente à multiplicação, né, em termos de quantidade total de tempos no compasso, de 3, né, semínimas. Por que 3 semínimas? Porque eu tenho 3 tempos da qualidade número 4, né? Eu falei que o denominador ele também pode ser chamado de qualificador, né? Então, 3 vezes esta figura aqui, ó, que está sendo representada por esse denominador. Então, qual que é o resultado?
o total de tempos nesse compasso será o equivalente a 3 semínimas, como nós temos aqui embaixo. Estão vendo as 3 semínimas? Isso aí é o resultado na prática desta fórmula de compasso aqui, ó. 3 sobre 4. Vamos ver mais um exemplo aí. A fórmula que nós vamos trabalhar agora é o 4 sobre 4. Para eu entender como é que funciona essa fórmula de compasso na prática, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu pego o numerador que eu estou circulando agora e eu vou ter que multiplicar ele pela figura que está sendo representada pelo denominador. Qual que é o resultado disso? Vamos ver aqui agora. Ó, eu vou multiplicar, né, por 4 a figura da semínima, essa figura aqui. Qual que é o resultado disso? Eu vou ter o total de tempos nesse compasso de 4, ou seja, está aqui multiplicando, né? 4 semínimas, tá? Vamos pegar ainda mais uma fórmula de compasso, a última aí para a gente entender, para não restar dúvida em fórmula de compasso. Na prática, fórmula de compasso 2 sobre 4. Eu vou circular o numerador para entender aí que é a quantidade de tempos que eu tenho no compasso. E aí eu vou ter que fazer o quê? Com esse numerador, multiplicar pela figura que está sendo representada pelo denominador. Qual que é o resultado disso? Eu vou multiplicar por 2 vezes a figura da semínima. Qual que é o resultado em termos de quantidade total de tempos aí? Ó? Eu vou ter, a cada compasso, eu vou ter um total de tempos equivalente ao de 2 semínimas, perfeito? Maravilha, gente. Então aí, prosseguindo aí na explicação, nós vamos falar aí das barras de compasso, rever, né? Como também já observamos no início, né, dos compassos, a gente sempre tem uma barra de compasso, tanto para limitar o início quanto o fim de cada um desses compassos. E a gente tem várias classificações para essas barras de compasso. Primeira delas, a barra simples, né? Como o próprio nome sugere, é uma barra simples, não tem mais detalhes nela, né? É uma barra única, que ela é colocada aí perpendicular à pauta ou pentagrama, tá bom? Ela serve somente para limitar o início e o fim de cada compasso. Aqui o segundo tipo de barra que nós vamos ver, barra dupla, tá? Então a barra dupla serve para separar trechos musicais. Eu também já expliquei mais detalhadamente essa questão de separar trechos musicais, né? Por exemplo, eu vou ter uma modulação, então eu coloco uma barra dupla para separar antes da modulação e depois da modulação. Eu tenho lá, como a maioria de nós estamos habituados, hinos, né? Então eu tenho a introdução do hino, da introdução para o início do hino, né? O início da estrofe, a gente coloca uma barra dupla. Da estrofe para o refrão, a gente coloca uma barra dupla. Por quê? Eu estou separando os diferentes trechos musicais na música. Lembrando também que eu falei na aula, pode servir como um referencial também para que a gente se localize na parte. Às vezes o maestro vai falar assim, ó, em vez dele falar, vou pegar do primeiro, do segundo ou do terceiro compasso, ele vai falar assim, ó, vou pegar da barra dupla, né? Porque é um ponto de referência na parte. Eu vou pegar a partir de determinado trecho. E esse trecho vai estar marcado aí com a barra dupla. Tá bom, gente? Tela cheia para a gente seguir. Na explicação aí das barras, a gente viu também a questão do ritornello, que ele significa retorno, né? Como o próprio nome sugere. E essa barra indica que a execução musical deverá retornar uma vez a determinado ponto. Como a gente pode observar aí abaixo, existe uma barra de abertura, né? Tá aqui nesse canto a barra de abertura e uma barra de fechamento do ritornello, tá? Quando eu tenho barra de abertura e barra de fechamento, quando eu me deparar com o fechamento, eu vou retornar a execução até o ponto de abertura, perfeito? Quando eu não tiver, que é o caso do próximo compasso aí, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui onde tem o fechamento do ritornello, que se eu não tenho uma barra de abertura, eu só chamo ele de ritornello, eu não preciso especificar que é uma barra de fechamento, tá? Então, estou executando a música, não tem barra de abertura, eu vi um ritornello aqui, eu vou voltar lá no início. Por quê? Porque eu não tenho uma barra de abertura, perfeito? E a barra de final, né, que como o próprio nome sugere, serve para indicar o final da música, ou seja, o último compasso
da música que nós estamos passando aí. A gente viu também o conceito de unidade de compasso e unidade de tempo. Como eu já falei, ó, vocês estão vendo aqui, esta figura é a unidade de compasso. Por quê? Ela é uma figura que sozinha ela está representando o valor total deste compasso. Tá? Nesse compasso aqui, como está escrito aqui, né? Nesse caso, a figura da mínima preencheu o valor total dos compassos. Nesse outro exemplo aqui, na fórmula de compasso 4/4, né, a semibreve é a figura que preencheu o valor total de tempos desse compasso. Né? E aqui, uma mínima pontuada, porque a fórmula de compasso é 3/4. Então, a figura que preenche o valor total de tempos é a mínima pontuada, perfeito? E o conceito de unidade de tempo, muito parecido com o de unidade de compasso, ele vai significar a figura que vai preencher um tempo a cada compasso. Né? Então, se a figura que vai preencher um tempo a cada compasso, basta a gente olhar aqui, né, a questão, estando aqui nos compassos simples, que a gente está estudando eles agora, e a gente já vai explicar com mais detalhes o que são os compassos simples na aula de hoje, tá? Então, nesses casos aqui que vocês estão vendo, basta a gente olhar a figura do denominador, tá? E a gente vai perceber qual que é a figura que representa um tempo no compasso, tá? Neste caso, o compasso tem 3 tempos, é o que indica o numerador. Então, cada semínima preenche um tempo, e aqui entre parênteses um pulso, né, do compasso. Por isso, neste exemplo, a semínima é chamada de unidade de tempo, tá bom, gente? Já seguindo aí, né, nós vamos entrar em uma explicação um pouco mais detalhada também sobre a questão de unidade de tempo e unidade de compasso. Então aqui nós temos a fórmula de compasso, 2/4. O total de tempos deste compasso, como a gente já tinha mostrado naquela outra animação, representando melhor ali a fórmula de compasso para que vocês entendessem o funcionamento dela, né? Nós já identificamos que o total de tempos nesse compasso equivale a 2 semínimas, perfeito? 2 tempos da qualidade de semínima. Então, o total é isso aqui. A unidade de tempo é a semínima e a unidade de compasso é a mínima. Por quê? Tá aqui embaixo, ó. É a soma, né, do total de tempos desse compasso. Então, se o total de tempos equivale a 2 semínimas, né, e eu descobri isso pela fórmula de compasso, a unidade de compasso vai ser o equivalente à soma delas. Perfeito? Mais um exemplo aí. Nós temos o 3/4. Total de tempos, como a gente já havia visto também, são 3 semínimas. Perfeito? Unidade de tempo não muda, porque o meu denominador também não mudou. A unidade de compasso vai ser uma mínima pontuada. Por quê? Total de tempos não é isso aqui, ó, o equivalente a 3 semínimas, então a unidade de compasso é o equivalente à soma, né, do total de tempos desse compasso. O último exemplo aí para a gente entender melhor, explicar mais uma vez essa questão de unidade de tempo e unidade de compasso. A fórmula que nós temos aí é 4/4. Total de tempos, né, com base na fórmula de compasso, e nós já vimos naquela animação anterior, total de tempos equivale a 4 semínimas. A unidade de tempo é uma semínima, né? Não muda porque o denominador não mudou. E a unidade de compasso é uma semibreve, tá? Uma nota que ela só possui a cabeça e não preenchida, tá? Não possui nem haste essa figura musical. Por que a unidade de compasso é a semibreve? Porque ela é o equivalente à somatória do total de tempos que nós temos nesse compasso. Como a gente descobriu isso através da fórmula de compasso. E aqui a gente tem essa figura representada por isso aqui, ó, é a soma do total de tempos desse compasso. Perfeito? Por último, da aula passada, a gente viu a classificação, né, dos compassos, a classificação que a gente chama de classificação quantitativa, né, que ela está relacionada com a quantidade de tempos ou de unidades de tempos que esses compassos possuem. Perfeito? Então nós temos aqui, ó, compasso que possui 2 tempos, nós chamamos de binário. Compasso que possui 3 tempos nós chamamos de ternário, e o de 4 tempos, que eu insisto sempre com vocês, nós chamamos de
quaternário e não quartenário, tá bom? É diferente. Quaternário. Teve dúvida? Olha no material, lê aí na lousa, eu vou colocar em tela cheia para vocês lerem, vou circular aqui, ó. Quaternário, perfeito? Não tenham dúvidas nisso aqui. E iniciando o conteúdo da aula de hoje, tá? Nós vamos tratar sobre os compassos simples, né? Os chamados compassos simples, né? E o trecho lá no material didático de vocês inicia assim, ó, porque justamente considerando que nós estamos em um ato contínuo do estudo da música. Então nós estamos avançando justamente do ponto em que nós paramos aí. Se vocês olharem no material didático, a parte que vai estar acima desse tema aí, né, que vai falar de compassos simples, é a explicação que eu acabei de passar para vocês sobre a classificação quantitativa, né, dos compassos, né? Então agora nós vamos entrar na classificação qualitativa dos compassos, e aí iniciando pelos compassos ditos compassos simples, né? Nós chamamos de compassos simples. Então, feita aquela classificação preliminar que nós acabamos de trabalhar, né, com base na quantidade de unidades de tempo que possui cada compasso, a gente ainda pode classificar os compassos em compassos simples e compassos compostos, né? E também a gente vai analisar a relação que existe entre esses compassos, que a gente chama de compassos correspondentes. Então, com base nessa leitura, a gente entende que, preliminarmente, não são, eu já adianto para vocês, que não existem só esses tipos de compassos, porém, neste volume, né, neste módulo, que é o módulo 1, módulo básico do nosso curso, nós vamos estudar esses compassos. Quais são? Compassos simples, né, os compassos simples, os compassos compostos e os que nós chamamos de compassos correspondentes, que é o quê? É uma relação que nós identificamos entre os compassos simples e os compassos compostos. Um sempre tem um relativo, né? Então a gente chama esses aí de compassos correspondentes, tá bom? Os chamados compassos simples, tá? Pessoal, acompanhem na leitura aí do material didático de vocês, vou pôr na tela cheia também para ajudar vocês a me acompanharem na leitura, tá? Os compassos chamados de simples são aqueles em que a subdivisão da unidade de tempo sempre será binária, tá? Anotem isso aí. Ou seja, resultando em apenas duas figuras de igual valor. Gente, eu já iria avançar, mas antes de avançar, só sobre aquele conteúdo que nós revisamos da aula passada, alguém tem alguma dúvida antes da gente prosseguir aí para o próximo slide? Perfeito. Então, se não temos dúvidas, vamos continuar aí. Retomando o que eu acabei de falar, os compassos simples são aqueles que sempre, né, nós teremos, se nós subdividirmos a unidade de tempo, nós vamos ter uma subdivisão naturalmente binária, tá? Esta é a marca registrada dos compassos simples, tá bom? Ou seja, binária porque vai resultar em duas figuras, igual está escrito ali, de igual valor. Um pequeno exemplo. Nós pegamos a semínima, perfeito? Que é o denominador 4. Quando nós dividimos ela, qual é o resultado que nós temos lá na divisão proporcional dos valores musicais? Qual que é o resultado que nós temos aí da divisão de uma semínima? Alguém pode responder aí pra gente? Ele se divide em duas, qual figuras? Isso, colcheia. Isso, perfeito. Então, a semínima, ela vai subdividir-se em duas colcheias. Lá, basta a gente voltar lá, quem tiver dúvida, né? Olha aquela figura da divisão proporcional dos valores musicais, né? Aquela pirâmidezinha que vai descendo, partindo da semibreve e vai acabar lá na semifusa, tá? Então, uma semínima, nós dividimos ela de uma forma perfeita, né? Com uma subdivisão binária, ou seja, duas figuras, né? E elas sempre terão um igual valor, como vocês estão lendo aí no texto. Então, vamos seguir, né? Exatamente isso que nós temos aí na tela, perfeito? Estão vendo aí, ó, nesse cantinho aqui, eu tenho a figura de uma semínima e ela está se ramificando para duas colcheias. É exatamente essa divisão proporcional que nós temos
binária, né? Binária por quê? Porque eu vou dividir em duas figuras, né? Então, essa é a subdivisão natural de uma semínima, perfeito? Vamos ler aí, eu vou colocar em tela cheia para que vocês acompanhem na leitura. Os chamados compassos simples, igual eu acabei de ler, são aqueles em que a subdivisão da unidade de tempo sempre será binária, ou seja, resultando em apenas duas figuras de igual valor. E aí a explicação dessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, que é da semínima se dividindo aí, ou se subdividindo, como a gente costuma falar, em duas, né, colcheias. Na fórmula de compasso 4 sobre 4, temos o denominador 4, né, que ele representa a figura da semínima. Né? A subdivisão da figura que representa um tempo nesse compasso sempre resultará em duas colcheias. É exatamente o que está representado graficamente aqui para vocês. Ou seja, uma subdivisão binária. Por que binária? Uma figura, duas figuras. A subdivisão natural da semínima, ela é binária, porque sempre vai resultar em duas figuras de igual valor musical, que é o que vocês estão vendo aqui. Portanto, nós chamamos, né, esta fórmula de compasso que possui esse tipo de subdivisão binária, chamamos de compassos simples, tá bom? E aqui a gente cita alguns exemplos de compassos simples. 4 sobre 4, 3 sobre 4, 2 sobre 4. Seguindo lá, porque senão vai ficar muito tarde aí. Só recapitulando para a gente não avançar sem retomar o tema, simplesmente a gente vai fazer o que aqui que nós temos na tela? Vamos aplicar o conceito de classificação quantitativa, nós vamos somá-lo ao conceito da classificação qualitativa. Classificação quantitativa nos diz que esse compasso tem dois tempos, o mais acima lá 2 por 4, então eu chamo ele de binário, né? E aqui eu acrescento a classificação qualitativa, né? Ele é um binário simples, tá? Eu simplesmente acrescento essa terminologia de compasso simples no final da classificação quantitativa, tá bom? Isso para o binário, para o ternário e quaternário, todos eles simples, tá bom? Seguindo, os compassos compostos, tá? Nos compassos compostos, diferentemente do que ocorre nos compassos simples, o numerador, que é a figura de cima, né, sempre será subdividido, né, por 3, assim como a unidade de tempo. Sempre terá uma subdivisão ternária. Tá bom, gente? Então, repetindo, diferentemente do que ocorre nos compassos simples, o numerador sempre será divisível ou poderá ser subdividido, né? Isso aí tanto faz eu falar que pode ser dividido ou subdividido, por 3, perfeito? Assim como a unidade de tempo, que sempre terá uma subdivisão ternária, tá? Não é mais binário. Agora nós estamos trabalhando com subdivisão ternária, ou seja, né, resultando em 3 figuras de igual valor. Nestes compassos, ou seja, nos compassos compostos, o denominador não representa a unidade de tempo, mas sim uma subdivisão dela, de forma que a unidade de tempo ela passa a ser representada pelo produto da soma destas subdivisões ternárias. Tá bom, gente? Então, para a gente explicar um pouquinho melhor. No compasso simples, a gente simplesmente iria dividir ali. Temos uma semínima, vamos dividi-la em duas colcheias, se essa for a unidade de tempo. Se a unidade de tempo for a mínima, nós vamos subdividi-la em duas semínimas, ou seja, uma subdivisão que perfeita ou naturalmente ela vai resultar sempre um resultado binário, ou seja, duas figuras de igual valor. Isso nos compassos simples. Agora nós estamos vendo os compostos, é diferente do simples, né? Nos compassos compostos, a subdivisão naturalmente será ternária, sempre 3 figuras de igual valor. Vai mudar, tá? Compasso simples é uma coisa, tem um tipo de denominador.
Compassos compostos é outra coisa, é diferente dos compassos simples. Não terá nos compassos compostos uma subdivisão natural binária. Não vai ter subdivisão natural binária nos compassos compostos, só no simples. Compasso composto, qual que é a essência, qual que é a marca registrada de um compasso composto? É a subdivisão ternária, tá bom? Esse é o conceito dos compassos compostos. Agora vamos ler aqui um outro detalhe importante, né? É que, em geral, as unidades de tempo desse compasso, né, nos casos dos compassos compostos, sempre resultará em uma figura chamada composta, ou seja, pontuada, tá? Então, dessa explicação, tanto do compasso simples, que a gente abordou esse conceito, né, quanto dos compostos, a gente já tem mais um conceito para trabalhar. A gente chama de figura simples a figura musical que não recebe um ponto de aumento. Essa é a figura simples, ela é não pontuada. À medida em que a figura que é chamada figura composta, ela recebe sempre um ponto de aumento, um ou mais, né? À medida em que eu pontuo a figura, seja com 1, 2, 3, eu chamo de uma figura composta. Figura simples, figura sem ponto, figura composta, figura com ponto. Então, qual é a observação que nós temos aqui no final? Nos compassos compostos, outra marca que nós vamos ter nos compassos compostos é que as unidades de tempo dos compassos compostos sempre serão representados por uma figura composta, ou seja, resultarão numa figura pontuada, tá? A unidade de tempo de um compasso simples é simples, é representado por uma figura simples, ou seja, não pontuada. Unidade de tempo de um compasso composto sempre será representada por uma figura pontuada, ou seja, uma figura composta, tá bom? Avançando aí. Tudo isso que eu estou lendo aqui está no material didático de vocês, tá? Não deixem de acompanhá-lo. Na fórmula de compasso ao lado, né, esta aqui, ó, 6 por 8, né, temos o denominador 8, que é representado pela figura da colcheia. Então, o denominador 8, a gente está cansado de falar dos denominadores, né? Então, o denominador da colcheia é o 8. Porém, aqui o denominador não representa a unidade de tempo, tá? Mas sim uma subdivisão dela. Então, a colcheia, gente, diferente dos compassos simples, na primeira aula que eu abordei o conceito de unidade de compasso e unidade de tempo, eu falei para vocês que, com relação à unidade de tempo, a gente precisava acender uma luzinha e prestar mais atenção. Por quê? Nos compassos simples, um tempo no compasso, né, vai ter uma representação. Nos compassos compostos, né, a unidade de tempo, né, que é representada pelas letras U e T, ela não vai ser mais o equivalente a esta figurinha do denominador, tá? O denominador nos compassos compostos, ele passa a representar uma subdivisão da unidade de tempo. Então, lendo ali, ó, no final, ó, porém, aqui, né, no caso aqui eu estou querendo dizer os compassos compostos, né, o denominador não representa a unidade de tempo, mas sim uma subdivisão dela, tá? Isso a gente vai explicar daqui a pouco, uns slides à frente, tá? Vamos seguir aí, tela cheia, para a gente ler a segunda parte da explicação. No caso, a figura que representa a unidade de tempo é a semínima pontuada. Professor, por que a unidade de tempo do 6 por 8 é uma semínima pontuada? Daqui a pouco a gente explica, no próximo slide, tá? Mas saibam por hora que a unidade de tempo deste compasso aqui, 6 por 8, é a semínima pontuada, não é a colcheia, denominador 8, tá? A colcheia, denominador 8, como está escrito aqui, é uma subdivisão da unidade de tempo. Continuando aqui. A subdivisão da unidade de tempo nesse compasso sempre resultará em 3 colcheias. Então aqui, ó, se eu falei para vocês que a unidade de tempo é esta semínima pontuada, né? Como nós podemos subdividir de uma maneira perfeita, ou seja, em uma quantidade
de figuras que tenham exatamente o mesmo valor, né? Como que nós podemos subdividir uma semínima pontuada? Em 3 colcheias, né? Por quê? Vamos retomar o conceito do ponto de aumento. A cada 2 colcheias eu tenho o equivalente a uma semínima. E esse ponto aqui, ele acrescenta a metade do valor da semínima. Então, este ponto aqui está sendo equivalente a essa terceira colcheia aqui. Então, 2 são equivalentes à semínima e esse terceiro está sendo equivalente ao ponto de aumento. Então, se eu falei para vocês que esta figura aqui, a semínima pontuada, é a unidade de tempo, né? Para mim subdividir de uma forma perfeita, ou seja, com figuras de uma mesma duração, uma duração igual entre todas as figuras, eu vou dividi-la em 3 colcheias, perfeito? Dividir uma semínima pontuada em 3 colcheias. Essa é a subdivisão natural. Se eu dividir em 3 figuras de igual valor, já não é mais uma subdivisão binária, é uma subdivisão ternária. Então está na nossa frente aí um compasso composto. É o primeiro sinal de que estamos trabalhando com compasso composto. Por quê? Em razão da subdivisão ternária, tá? Então, continuando aqui. A subdivisão da unidade de tempo neste compasso sempre resultará em 3 colcheias, como vocês estão vendo aqui. Ou seja, uma subdivisão ternária composta por 3 figuras de igual valor musical. Portanto, trata-se de um compasso composto. Observem também, gente, aquele conceito que eu falei no slide anterior, que as unidades de tempo dos compassos compostos sempre serão representadas por uma figura composta, ou seja, com um ponto de aumento, como eu falei aqui. E aqui abaixo, nós temos alguns exemplos de fórmulas de compasso compostas aqui, ó, tá bom? São exemplos de compassos que são chamados compostos e que tem essa subdivisão marcante, né, tão característica que é a subdivisão ternária, tá bom? Continuando aí, nós temos mais uma observação, né, que eles também podem ser classificados quantitativamente da forma que nós utilizamos para classificar os demais compassos, né? Então aqui, este compasso aqui, eu chamo ele de binário composto. Este compasso aqui eu chamo de ternário composto e este compasso aqui eu chamo de quaternário composto, tá bom? Ou seja, é uma classificação que se dá de forma similar aos compassos simples, porém, em vez de serem classificados de acordo com a quantidade de tempos, né, que a gente pode associar com a figura do denominador, eles são classificados de acordo com a quantidade de unidades de tempo. Nesse caso, sempre uma figura pontuada, como eu falei para vocês, tá bom? E aí resta a pergunta, mas professor, aqui eu tenho o numerador 6 e o denominador 8. Aqui eu tenho o numerador 9 e o denominador 8. Aqui o numerador 12 e o denominador 8. Por que eu chamo esse de binário? Por que eu chamo esse de ternário? E por que eu chamo esse aqui de quaternário? A gente vai descobrir aqui na frente, tá? Por conta dessa relação de correspondência que existe entre os compassos simples e os compassos compostos. Antes de entrar nessa explicação, tá, gente? Eu já esclareço para vocês, né, uma informaçãozinha que está aí no material didático de vocês, que essa questão do estudo dos compassos compostos, normalmente, aliás, e não só essa questão, mas muitas outras, né, quando a gente trata de bibliografia de teoria musical, eles são discutidos entre 2 grandes escolas de teoria musical, escolas tradicionais, que é a escola francesa e a escola alemã. No que diz respeito ao conceito de compassos simples e compassos compostos, a escola de música, a nossa escola, ela adota por padrão o entendimento da escola francesa. Então, eu vou dar para vocês o exemplo do compasso 9/8, né, que nós classificamos, está aí no slide anterior, nós classificamos ele como um compasso ternário composto. Né? Porém, alguns autores de bibliografia musical, né, tá aí o exemplo, né, esse exemplo que está ali no meio, né, ternário composto, alguns autores de bibliografia musical consideram que ele não é um compasso composto.
Então essa é uma discussão que existe entre essas duas grandes escolas de teoria musical, a escola alemã e a escola francesa. Nós adotamos por padrão o entendimento da escola francesa, perfeito? Só a título de informação, para que se alguém algum dia falar para você, não, isso aí está errado, então aí você já sabe, se essa pessoa discutir em termos aí, por exemplo, a divisão, a classificação, aliás, qualitativa do compasso que nós chamamos de compasso composto de fórmula 9/8, né? Essa pessoa está trabalhando com o entendimento da escola alemã. Nós adotamos por padrão o da escola francesa, perfeito? Seguindo, compassos correspondentes. É aqui que nós vamos entender por que o 6/8 é um compasso chamado binário composto, por que o 9/8 é chamado ternário composto, por que o 12/8 é chamado quaternário composto. Vamos lá na tela cheia para todos acompanharem. A relação que existe entre os compassos simples e compostos dá-se o nome de compassos correspondentes, né? Essa relação de correspondência que existe entre um e outro. Todo o compasso simples possui um compasso correspondente composto. Para descobrirmos quais são estes compassos correspondentes, nós aplicamos um fator multiplicador chamado de, um fator multiplicador muito simples, que é representado por essa formulinha aqui, 3/2. Desta forma, tendo por base o compasso simples, nós multiplicaremos o seu numerador por 3 e o seu denominador por 2, né? Que é esse fator de multiplicação que temos aqui, ó. Então, o resultado será o seu correspondente composto. Então, lembrando, tendo por base o compasso simples, se eu multiplicá-lo pelo fator multiplicador de 3/2, então o resultado será o compasso correspondente composto. É possível também, partindo do compasso composto, chegar ao correspondente simples. Para isso, basta aplicarmos o mesmo fator, porém de forma inversa. Ou seja, em vez de multiplicar, né, em vez da gente aplicar esse fator multiplicando ele pelo compasso que nós estamos tendo por base, nós vamos dividi-lo. Tá? Desta forma, tendo por base o compasso composto, nós dividiremos o seu numerador por 3 e o seu denominador por 2. É o mesmo fator, só que nós vamos dividir em vez de multiplicar. Então o resultado será o seu correspondente simples. Professor, mas isso aí é muita informação. Calma aí, gente. Vamos dar uma olhada no próximo slide que vai estar melhor explicado, que é o que está lá no material didático de vocês, de uma forma bem mais simples. Esse primeiro exemplo está partindo do compasso simples para a gente chegar no correspondente composto. Qual que é o compasso simples que nós temos aí? É um 2/4, perfeito? Nós temos ali até uma marquinha embaixo da primeira semínima dizendo que aquela é a unidade de tempo do compasso, tá? E ali nós temos o fator multiplicador no meio. Estão vendo ali, ó? 2/4, e aí eu multiplico por 3/2. E o resultado é 6/8. Vou colocar na tela cheia, fica melhor para a gente enxergar, né? Tá bom, gente? Então aqui, ó, fórmula de compasso simples, né? Por quê? Porque eu estou partindo do compasso simples. A fórmula simples, 2/4. Eu coloquei ela aqui, ó. E eu vou multiplicar pelo fator multiplicador 3/2. De onde eu tirei esse fator? Ele está falando dele aqui, ó, tá vendo? Um fator multiplicador que é muito simples, é o 3/2. Eu estou colocando nesse local aqui a fórmula de compasso do compasso simples, porque eu estou tendo ele por base. Eu vou multiplicar por esse fator multiplicador que eu falei aqui, ó, no slide anterior, tá? Então eu multiplico o numerador pelo numerador do fator multiplicador. Então, 2 vezes 3, o resultado é 6. E o denominador? Denominador 4, eu multiplico ele por 2. Então, 4 vezes 2, o resultado é 8. Perfeito? Então, agora nós entendemos por que nós chamamos o 6/8 de um compasso binário composto. Por quê? Nós não estamos tendo por base aqui o compasso simples para chegar lá no compasso composto. Como que eu faço isso? Através dessa relação de correspondência que existem entre os compassos.
Então eu parti do binário simples aqui 2 por 4, apliquei um fator multiplicador de 3 sobre 2. O compasso 2 por 4, qual que é a classificação dele? Ele é um compasso quaternário, um compasso ternário, um compasso binário? Quem pode responder aí para mim? O pessoal deve... Binário, boa. Eu imaginei que a maioria tivesse lá no YouTube, né? E perfeito, né? Que é em razão do problema de sinal, tem que estar lá mesmo. Então, gente, como muito bem responderam aí, né? O compasso 2 por 4 é um compasso binário. Então, eu aplicando o fator multiplicador de 3 sobre 2 nele, eu vou obter o seu correspondente composto, ou seja, o correspondente de um binário só pode ser também um binário. Porém, ele vai passar a ser um binário composto, perfeito? Então eu parti do 2 por 4, apliquei o fator multiplicador, o meu resultado foi 6 por 8. Se o 2 por 4 é um binário simples, o 6 por 8 é um binário composto. E, professor, por que eu chamo ele de binário se o numerador é 6? Pessoal, eu acabei de explicar para vocês que a essência dos compassos compostos é a subdivisão ternária. Perfeito? Então, como nós vimos lá, eu não havia explicado para vocês aí, ó, igual está aqui na tela. Qual é a unidade de tempo, né? Unidade, eu estou juntando, né, os tempos aí. Então, a unidade de tempo do compasso 6 por 8 é uma semínima pontuada, não é a colcheia, igual estaria representada aí pelo denominador. Como nós falamos na definição dos compassos compostos, o denominador não representa mais a unidade de tempo, mas sim uma subdivisão da unidade de tempo. Então o 8 ali nos compassos compostos, né, na fórmula de compasso de um compasso composto, ele está representando uma subdivisão da unidade de tempo, perfeito? Denominador 8 equivale à colcheia, ele não representa mais, né, enquanto denominador, não está representando mais a unidade de tempo, ele está representando a subdivisão da unidade de tempo. E qual que é a unidade de tempo? É a semínima pontuada, como vocês estão vendo ali. Por que é a semínima pontuada? Lá em cima, né, no compasso binário simples, nós temos duas unidades de tempo. Né? Estão vendo ali duas semínimas, né? Tá até marcado embaixo delas aí unidade de tempo para mostrar que temos duas unidades de tempo e que a unidade de tempo é a semínima. Se eu apliquei o fator multiplicador, eu também havia explicado para vocês aquele conceito de que a unidade de tempo nos compassos compostos sempre resultará em uma figura composta. O que é uma figura composta? É uma figura pontuada, né? Então, eu simplesmente, o que mudou do 2 por 4 para o 6 por 8? E eu apliquei o fator multiplicador para descobrir qual que é a fórmula de compasso. E na prática, as unidades de tempo elas vão ser compostas, vão passar a ser unidade de tempo compostas também. Ou seja, eu peguei a unidade de tempo ali do compasso simples, né, e simplesmente represento ela agora com um ponto de aumento, ou seja, uma figura que agora é composta. Por quê? Se eu subdividir esta unidade de tempo, vai dar um resultado ternário. Tá bom? Vamos voltar ali alguns slides alguns slides atrás, né? Nós temos aí, ó, tá vendo qual que é a subdivisão do compasso composto? É a semínima pontuada, né? Estou subdividindo ela para 3 colcheias. Mas, gente, esse conceito, mesmo que a fórmula de compasso, do compasso composto, fosse outra, mas se a unidade de tempo é pontuada, né, ela tem um ponto de aumento, eu sempre vou poder ter uma subdivisão ternária, tá bom? Esse é o conceito do ponto de aumento. Por que isso, professor? Porque a figura, ela naturalmente, ela sempre vai ter, seguindo aquela estrutura da divisão proporcional dos valores musicais, ela sempre vai ter uma divisão natural binária. Mas aí nos compassos compostos, eu não pontuei a figura, e o ponto de aumento ele não representa sempre a metade do valor da figura que está à sua esquerda. Então, eu sei que sempre que eu tenho uma unidade de tempo pontuada, a subdivisão dela sempre será ternária, tá bom, gente? Porque a função do ponto de aumento é justamente essa, aumentar a metade do valor. Então, se a figura já tem uma subdivisão binária, ou seja, já resultaria em duas figuras, eu vou colocar o ponto de aumento, vai ser o equivalente à terceira figura aí, perfeito? Gente, uma, vamos dizer, bastante informação que nós estamos assimilando aí, tá?
E o que a gente tem que fazer sempre que a gente recebe bastante informação? Praticar, estudar, rever e ler. Porque essa questão, inicialmente, pode parecer um pouco complexa, mas para a gente desvendar e para que isso passe a ser natural, a gente precisa praticar, né? Eu dei um exemplo aqui da fórmula de compasso 2x4. Para vocês praticarem, peguem uma fórmula de compasso 3x4, apliquem o fator multiplicador e vocês vão ter um resultado similar ao que eu tive aqui, só que em vez de um compasso binário, vocês vão ter um ternário composto. Quer ir além? Pega também um quaternário simples e transforma ele em um quaternário composto. Não tem segredo, basta aplicar o fator multiplicador aí de 3/2. Agora, gente, esse primeiro exemplo eu dei como um compasso simples, né, partindo do simples, né, que é o 2x4, transformando ele em um binário composto, que é o 6/8. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos ter por base um compasso composto e vamos transformá-lo em um compasso simples. Vamos lá para o próximo exemplo, exemplo 2. Aí, gente, nós temos um compasso composto acima, né, o 12/8. E aí nós temos essa figura, essa série de figuras aí, né, representando. Acima nós temos uma série de colcheias. E as colcheias no compasso composto, como nós já falamos, ela vai representar aí, né, uma subdivisão dentro dessa fórmula 12/8, uma subdivisão da unidade de tempo. E qual é a unidade de tempo? É essa que está mais abaixo aí, né? Agrupada, a cada 3 grupos de colcheia nós temos aí uma semínima pontuada, que é a unidade de tempo, ou seja, está unindo essas subdivisões e forma a figura da unidade de tempo que nós temos representada aí pela semínima pontuada. E aí, como que eu faço tendo por base um compasso composto para eu chegar no compasso simples? Eu faço o processo inverso, né? À medida em que eu apliquei aquele fator multiplicando, eu vou passar a dividi-lo, né? Então, vamos ter aí por base esse compasso 12/8. Tela cheia para vocês verem melhor e eu poder mostrar com o mouse. Aqui é o compasso que nós temos por base, o 12/8, compasso composto, tá? Como está aqui, ó, estou partindo dele, um compasso composto. Observem na imagem, gente, que eu tenho aqui quantas unidades de tempo. Eu tenho uma unidade de tempo, 2 unidades de tempo, 3 unidades de tempo, 4 unidades de tempo, porque eu estou agrupando aí cada grupo de 3 colcheias, que é a subdivisão da unidade de tempo. 1, 2, 3 forma uma unidade de tempo. 4, 5, 6 forma a segunda unidade de tempo. 7, 8, 9, terceira unidade de tempo. 10, 11, 12, a quarta unidade de tempo. Então, este é um compasso que possui 4 unidades de tempo. Portanto, eu chamo ele de quaternário composto. 4 unidades de tempo, quaternário e composto, porque a subdivisão dele é ternária, tá bom? Voltando para a tela cheia, vamos aplicar aí, né, o fator, só que agora dividindo. Então, nós temos por base o 12/8, vamos dividir primeiro o numerador. 12 dividido por 3. O resultado é 4. Então, eu colocaria aqui, vamos fingir que não tem nada, eu colocaria já o numerador 4. E agora, o denominador. 8 dividido por 2. O resultado é 4. Então, o denominador é 4. Com isso, gente, com essa aplicação desse fator, só que em vez de multiplicar dividindo, né? Por quê? Porque eu estou partindo do composto para descobrir o simples, eu obtive um quaternário simples. Então eu havia explicado para vocês, lá em cima eu tenho um quaternário composto, porque eu possuo 4 unidades de tempo. Por que unidade de tempo? Um conceito um pouco mais amplo do que aquele que nós vemos no compasso simples, né? Aqui nós temos um conceito mais amplo de unidade de tempo, porque eu vou agrupar as subdivisões da unidade de tempo. Essas subdivisões são as colcheias, tá? Então, a cada grupo de 3 colcheias, eu formo uma unidade de tempo, que é, no caso, a semínima pontuada. Por que que é esta a unidade de tempo? Porque
nós temos essa relação que nós estamos estudando agora, que é a relação de correspondência que existe entre os compassos simples e os compassos compostos. Por isso que esse aí em cima é um compasso quaternário composto. E o de baixo, que nós descobrimos através do quê? Do fator que nós passamos ele agora dividindo, é um quaternário simples. E aí, tal qual na matemática, a gente pode tirar a prova real. Qual seria a prova real? Tela cheia para a gente ver. Eu faria o processo inverso. Eu pegaria aqui, ó, o 4 por 4 e faria igual está aqui no slide anterior. Tá vendo? Eu multiplicaria. Só, em vez de eu estar daqui para cá, eu faria o contrário, daqui para cá, né? Multiplicando em vez de dividir. Eu pegaria o compasso base, se fosse um compasso simples, 4 por 4, multiplicaria ele também por 3 sobre 2, ou seja, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. Então, tanto do simples para o composto quanto do composto para o simples, ambos serão compassos quaternários, porém esse aqui simples e esse aqui composto. Se eu tiver por base o compasso composto, eu vou ter que dividir pelo fator, e se eu tiver por base o compasso simples, eu vou ter que multiplicar por esse fator de 3 sobre 2, tá bom, gente? E aqui, chegando já ao fim da nossa aula de hoje, nós temos um quadrinho que também está aí na apostila de vocês, onde nós já temos resolvido aí essa relação de compasso simples, que está aqui mais à esquerda, né, na tela, e os compassos compostos, que está mais aí à direita na tela de vocês. E como vocês podem ver aqui, ó, nós temos a unidade de tempo, né? Então, unidades de tempo todas simples, porque não tem pontos aqui, e aqui unidades de tempo compostas, tá? Como que eu cheguei desse binário aqui, nesse binário aqui, desse binário simples para esse binário composto? Fator multiplicador. Como que eu saí deste binário simples para esse binário composto? Fator multiplicador lá. Como que eu saí desse binário simples para esse binário composto? Fator multiplicador. E o inverso a mesma coisa, só que aí eu vou aplicar esse fator, só que dividindo, né? Como que eu saio do 6 por 8 para chegar no 2 por 4? Dividindo pelo fator de 3 sobre 2, tá bom, gente? A hora já está bem avançada. Com esse último slide, nós encerramos o conteúdo previsto para a aula de hoje. É bastante informação, precisa estudar, tá? Precisa praticar, precisa pegar o caderninho de música lá, fazer bastante fórmula de compasso. Pega um binário simples, aplica o fator multiplicador para descobrir qual que é o compasso correspondente composto. Depois que você fizer todos os simples, pega dos compostos e divide pelo fator para saber qual que é o compasso simples correspondente. E aí a gente chama, como a gente já falou, essa relação uma relação de correspondência. A gente diz que o 2 por 4 ele é um compasso correspondente do 6 por 8. A gente diz que o 3 por 4 é um compasso correspondente do 9 por 8. A gente diz que o 4 por 4 é um compasso correspondente do 12 por 8. Por quê? Um é o compasso simples e o outro é o compasso composto correspondente a ele. Tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de esclarecer aqui nesse momento da aula? Maravilha, gente. Como eu já falei, o horário já está um pouquinho avançado. Não havendo dúvidas, né? Se houver dúvidas depois, né? Eu entendo que é muita informação, depois vocês vão estudar isso aí um pouquinho melhor, assistir novamente a videoaula para sanar qualquer tipo de dúvida. E aí vocês, se tiver qualquer problema, lá no aplicativo Google Classroom, né, na aba de atividades, a primeira opção que vai aparecer lá para vocês é uma opção de dúvidas. Clica lá, posta a sua dúvida, na medida do possível. Se você for da classe 2, eu estarei respondendo a sua dúvida. Se você for da classe 1, o professor Marcos vai estar respondendo a sua dúvida lá. Se por acaso, em razão da rotina de serviço, etc e tal, nossa vida está bem corrida, né, especialmente nesse momento aí de pandemia,
Se a gente demorar para responder, manda uma mensagem no WhatsApp da secretaria e a secretaria vai lá e vai cobrar a gente, tá bom? Em último caso, se nem a secretaria demorar um pouco, você está estudando, está com um pouquinho de pressa, manda um e-mail para mim, porque se você mandar lá henrique.siderio@escolaclm.com, ele está vinculado com o meu celular, já vai chegar rapidinho. E como eu já falei em aulas anteriores, eu utilizo esse e-mail também para fins particulares. Então, eu sempre estou olhando esse e-mail aí. Também tem o e-mail do professor Marcos Roberto. Não tem segredo, assim como o meu, marcos.roberto@escolaclm.com. Mandou o e-mail lá, na medida do possível a gente vai estar respondendo também, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, tenham uma ótima semana, bons estudos, se cuidem, tá, gente? Não deixem, por favor, para fazer os exercícios na última hora, tá? Um abraço e boa noite a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Tchau.